Talvez seja um dos pontos que criticam bastante a doutrina espírita. Quando se fala de reencarnação, quando se fala na descrença que outras pessoas têm, e tem todo o direito de ter na reencarnação, dizem, mas como eu estou passando por situações nessa vida, de repente pagando por débitos, né, resgatando coisas que eu nem me lembro de ter feito, eu nem sei que eu fiz, eu nem que Deus se lembra, nem sabe o que fez. Eu estou totalmente na ignorância, eu estou totalmente no escuro. E o que nós precisamos entender é que esquecer é uma bênção. É uma bênção, não é um desafio, é um recurso valioso, é uma vantagem valiosa que nos dão. Esquecer o passado, esquecer o que eu fiz em outras encarnações, esquecer como foi até a minha vida na erraticidade antes de reencarnar novamente, nesse período entre o desencarne de uma vida e o reencarno na próxima. Isso é uma bênção para nós, é um recurso valioso, uma vantagem que a gente tem nesse jogo da evolução. Que vocês imaginem bem, pensemos aqui numa pessoa que cometeu atrocidades ao longo da história. Uma pessoa que cometeu crimes terríveis contra a humanidade, deixou um legado horroroso de pavor, de morte, de terror. Então pensemos, todo mundo aqui vai lembrar de alguém. Tem jeito, sempre tem um personagem, são vários ao longo da história. Em algum momento surgiu um ser como esse. E aqui fez barbaridades na Terra, deixou um legado terrível. Só que nós precisamos entender que esse ser terrível aqui que eu estou falando, que pode ter qualquer nome, é também um filho de Deus. É também uma criatura de Deus. Também foi criado por Deus. Simples e ignorante como cada um de nós. Eu sei que às vezes é difícil acreditar nisso. Eu sei que para algumas pessoas a gente vai falar, não pode. Não pode. Tem algum erro no meio do caminho? Não, não tem erro algum. É também o Filho de Deus. A gente fica tão feliz, tem aquela falsa modéstia quando alguém diz para nós que Jesus também foi criado simples e ignorante, igual você. E evoluiu, você também vai evoluir. E a gente por dentro dá um sorriso, mas por fora fala assim, não, que isso? Não compara a Jesus. Eu sou tão pequeno. Se a gente fica feliz quando nos compara a Jesus, pelo menos na nossa origem, na nossa essência, na nossa criação, a gente não precisa colocar a mão na consciência e entender que também somos, na nossa origem, na nossa essência, comparados também a esses seres terríveis aí, aos quais eu estou me referindo. Agora imagina se um ser desse reencarna aqui, vamos começar a resgatar os seus débitos. Passa um tempo isolado, porque assim que são tratados esses espíritos, eles ficam um tempo isolados ali, até para refletir um pouco, para poder acalmar um pouco, para que as suas ideias possam se oxigenar e também para que abaixe um pouco a poeira dos seus atos, que não são esquecidos, mas a poeira abaixa um pouco. E aí esse ser vem e reencarna aqui novamente. Vai iniciar o seu processo finalmente de regeneração. Vai iniciar o seu processo de correção de si mesmo, de reeducação. Está melhor agora? Acho que está achando mais forte. De reeducação de si mesmo. Ele vai iniciar a sua caminhada, finalmente. Finalmente ele está pronto para isso. Mas ele reencarna aqui e não tem o esquecimento do passado. As pessoas que ele prejudicou lembram dele. Sabem exatamente o que ele fez. Sabem quantas pessoas ele matou, quantas pessoas ele roubou, quantas mentiras ele contou, quanto mal ele espalhou e quanto tempo por aqui. Já pensou?
terrível, atroz. Não tem a menor possibilidade. Mesmo que ele reencarne aqui no Brasil, isso a gente vai reencarnar lá no Japão. Mas ela vai saber que aqui no Brasil não são robôs, elas vão dar um jeito de chegar até aqui. Elas vão dar um jeito de vir aqui atrás dele. Então notem que nesse primeiro exemplo aqui que eu estou citando, o esquecimento é uma bênção, é extremamente necessário para que esse processo de aprimoramento íntimo, para que este processo de melhoramento, de reeducação de si mesmo, tenha sucesso, seja bem sucedido. Não tem como. Nós não estamos preparados para saber o que fizemos. Essa é a verdade. Não estamos. E eu tenho quase certeza, não tenho como ter certeza, porque eu ainda não cheguei lá, mas no dia que nós estivermos preparados para saber o que fomos e o que fizemos, simplesmente para nós não será mais importante. A gente não vai querer saber. Eu fico imaginando o espírito da magnitude de Jesus. Ele pode saber o que ele fez? Pode. De repente tem condições de saber. Desde o seu início, tudo o que fez. Mas é importante para ele saber? Eu tenho quase certeza que não. Tenho quase certeza que não. O importante é o agora, é o hoje, é como se vive nesse momento. O que passou, para quê? Para que eu quero saber? Eu sei que às vezes dá curiosidade. Eu sei que dá às vezes. Eu só quero saber o que fez, como é que foi na última encarnação, quem foi, onde morou, que vida que levou, que vida que teve. Agora eu pergunto, está preparado para saber tudo isso? Porque isso pode nos causar problemas muito graves, seja qual for a vida que nós tivermos tido. Eu posso saber o que eu fui na outra encarnação, e posso descobrir que eu fui uma pessoa terrível. Não fiz nada de bom para ninguém. Passei uma vida inteira cometendo crimes. Será que eu estou preparado para saber disso? A gente gosta de pensar que foi vítima. Mas será que a gente está preparado para saber, para ter certeza que foi algoz? Para ter certeza que a nossa vida, hoje, de repente ela não caminha da maneira como nós gostaríamos? Porque eu usei mal os recursos que eu tive numa outra encarnação, e agora eu estou tendo que expiar isso. Não é castigo, gente, é educação. Não é castigo, entendam. Não há castigo nisso. Eu venho com as condições que eu preciso vir para melhorar, para resgatar meus débitos, para expiar as minhas faltas, para me reconciliar com as pessoas ao meu redor. Que são essas pessoas que estavam comigo também na outra encarnação, sua grande maioria. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado, de repente, para descobrir que na outra encarnação não foi nada disso, eu nem sofri? Eu fui uma pessoa ok? Fui uma pessoa boa, uma pessoa bacana, fiz o bem quando pude, não prejudiquei ninguém, vivi ali, não fiz grandes obras, mas vivi dentro daquilo que poderia viver bem, tive a minha família, cuidei bem da minha família, cuidei bem dos meus amigos, cuidei bem do meu trabalho. Então eu fui uma pessoa ok na outra encarnação. Aí nessa encarnação que de repente eu estou passando por dificuldades, a vida não está como eu gostaria que tivesse, está desandando. Aí eu vou olhar e vou lembrar assim, como na outra encarnação não foi tão legal, foi tão bacana. Eu fiz tudo certo, ou pelo menos 90% do que eu podia fazer, tudo que eu sabia fazer de certo eu tentei fazer, eu tive melhores intenções o tempo todo. E agora não está bom. Será que isso não vai causar em mim uma revolta? Será que isso não vai causar em mim questionamentos até contra Deus? Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Na outra encarnação eu não fui ruim, eu não prejudiquei ninguém. Por que eu estou sofrendo agora? Por que eu estou passando por essas situações? Então
saber o que eu fiz, gente, isso é maravilhoso. Às vezes o esquecimento é uma bênção. Mesmo nessa encarnação aqui, tem coisas que eu queria esquecer que eu fiz, coisas que eu queria esquecer que eu vivi, não consigo. É impossível. Aqui não tem como. Mas na próxima encarnação eu não vou lembrar. Mas eu vou conseguir ter um vislumbre daquilo que eu fui na encarnação passada. A gente consegue ter esse vislumbre. Basta nós fazermos algo que nós fazemos pouco. Autoanálise, autoconhecimento, buscar se autoconhecer. Aí você consegue identificar algumas características suas e você vai falar, de repente na outra vida eu tive um pendor mais para esse lado, eu tive um pendor mais para o outro lado. Eu, nesta encarnação, sempre fui ligado à religião, seja ela qual for. Eu sempre tive, desde criança, desde jovem, na minha mente, que a religião que eu abraçasse, para ser a religião que eu queria seguir, eu ia ser uma pessoa que ia tentar fazer algo para colaborar com aquele trabalho, para colaborar com aquela obra. Sempre foi assim. É por isso que eu quase fui padre. Quase. Fui convidado para me seminário algumas vezes. A última vez quase fui, porque o bispo me chamou. Falou, não, você tem perfil. Eu ficava pensando, você não é. E a doutrina espírita me resgatou aos 45 do segundo tempo. Porque senão poderia eu hoje aqui estar falando numa igreja, numa missa, de uma igreja. Essa minha ligação com a religião já me dá a entender que numa vida passada eu tive uma ligação muito forte com a religião também. Não sei qual. Provavelmente a religião católica, porque eu era católico tradicionalista. Aqueles em que a missa era celebrada em latim, eu aprendi a falar latim na igreja. Não sei para que eu aprendi a falar latim, ninguém fala latim, mas eu aprendi. Aprendi a falar latim. Então, com uma certa facilidade, o que dá mais um elemento de que numa vida passada, provavelmente, eu tinha uma ligação muito forte, provavelmente era um religioso, algo do gênero. E isso só se manifestou ainda mais nesta encarnação. Agradeço a Deus a espiritualidade, que foi através da doutrina espírita que eu quis dar vazão a isso, a essa minha aptidão, a esse meu interesse. Então eu consigo entender mais ou menos, eu consigo vislumbrar alguma coisa do que eu fui na outra encarnação. Mas há um elemento, isso é importante, um elemento muito importante no esquecimento do passado. Ele me obriga, entre aspas, obviamente, mas me obriga a tratar todo mundo bem, a tratar todo mundo igual, pelo menos deveria ser assim. Porque eu não sei quais foram as pessoas que estiveram comigo na última encarnação. Simplesmente eu não sei, então tem que tratar todo mundo bem. Todo mundo que está ao meu redor deveria ser assim, pelo menos. Porque eu não sei quem tem uma ligação comigo e quem não tem. Eu não sei quem chegou agora, quem já veio de muito antes. Isso deveria ser para mim um elemento, então eu vou tratar todo mundo bem. Porque eu não sei quem caminha comigo, de onde vem essa pessoa, qual é a história dela, eu não sei. Então eu vou tratá-la da melhor forma que eu puder. Não lembrar do passado deveria nos ajudar, inclusive, a diminuir a nossa ansiedade, deveria nos ajudar a viver melhor, com mais leveza, com mais tranquilidade e aproveitar as oportunidades, as experiências que a vida nos oferece. Aproveitar da melhor forma. Porque vocês imaginem, então, se eu me lembrasse de tudo que aconteceu lá na erraticidade, lembrasse do meu plano reencarnatório todinho, tudo que aconteceu, tudo que eu determinei para mim, e lá no meu plano reencarnatório eu dissesse que aos 30 anos eu ia conhecer o amor da minha vida, a mulher que ia mudar, o homem, seja lá, que ia mudar toda a minha história, toda a minha existência. A pessoa que está comigo há muitas encarnações, minha alma afim, vai aparecer aos 30. Eu estou sabendo disso, estou aqui encarnado, sabendo disso. Há alguma possibilidade de eu não viver em eterna ansiedade até os 30, esperando essa pessoa especial chegar para mudar a minha vida? E aí eu deixo de ter o aprendizado que eu tenho que ter com os outros relacionamentos.
bem, até mesmo para conseguir um emprego dos meus sonhos. Eu passei a vida inteira na ansiedade, esperando chegar aos 25. As experiências que eu deveria ter tido antes eu não tive, porque eu estou só esperando lá na frente, estou esperando lá na frente. Não, Alex, mas tranquilo, aos 18 anos você vai conhecer o seu melhor amigo da vida. Vai ser seu amigo depois, sei lá, vocês vão viver até os 100, ele vai ser seu amigo o resto do tempo. 82 anos de amizade, vocês dois. E aí eu fico esperando dar 18 aparecer o meu melhor amigo. E os outros melhores amigos que nós vamos fazendo ao longo do caminho. Há melhores amigos que duram um dia só. Você está num lugar, conhece uma pessoa, tem uma afinidade incrível, conversa e tudo, e depois a pessoa vai embora, vai para a vida dela, vai para a sua, nunca mais se vê, nunca mais se encontra. Hoje em dia isso é menos comum, porque tem rede social, tem internet, tem um monte de coisa. Mas nós já passamos por isso muitas vezes. Pessoas que a gente conhece ali naquele momento específico, tem uma afinidade, mas que depois elas vão embora. E você também vai embora, vai viver a sua vida. Mas se eu ficar uma vida inteira ansioso, esperando chegar a esses 18 anos e encontrar esse amigo, eu não vivencio bem as outras experiências. As coisas simplesmente não acontecem. E a minha vida fica vazia e sem sentido. Vou viver uma vida de ansiedades. E isso, gente, eu só trouxe experiências boas, não vou nem trazer as ruins. Não vou nem trazer as ruins que podem acontecer. Porque podem e vão. É natural da vida, é assim que funciona o mundo. Podem e vão, todos nós passamos por isso. Nós precisamos nos atentar para a maneira como nós vivemos hoje, como nós vivemos agora. Muitas vezes nós passamos por problemas hoje e queremos colocar a culpa na outra encarnação. Não, isso deve ser um mapa reencarnatório. Deve ser um planejamento reencarnatório. Tem que passar por isso que eu coloquei lá. E esquece de analisar a sua vida hoje. Esta encarnação aqui, que de repente você tomou decisões que não deveria, decisões equivocadas. Fez aquilo que não deveria. Então vocês imaginam uma pessoa, sei lá, que desenvolve um câncer no estômago, uma coisa terrível. E a pessoa vai passar até na outra encarnação, mas espera aí. Nessa encarnação aqui, ela teve hábitos alimentares ruins, ela não cuidou do seu corpo físico, não cuidou do seu espírito, da sua espiritualidade, não cuidou dos seus sentimentos. Bebeu desregradamente, fumou, e aí desenvolveu uma doença terrível nesta encarnação, por atitudes que tomou nesta encarnação. Não tem nada a ver com a outra. De repente, se dependesse da outra encarnação, não teria nada, porque ela foi a pessoa boa, que eu falei no início lá, que não fez nada de mal para ninguém. Ficou tranquila a encarnação toda. Mas nessa aqui tomou decisões ruins. Fez um mau uso do seu corpo físico. Fez um mau uso dos seus sentimentos. Não cuidou bem de si, da sua mente. E acabou desenvolvendo uma doença. Mas Alex, fulano de tal, uma pessoa tão boa, não consegue dar certo com ninguém. Será que é outra encarnação, Alex? Não sei. Pode ser, se a gente for analisar, que nessa encarnação a pessoa também esteja esperando o Eldorado, o planejado, esteja vivendo só no abstrato, não esteja olhando no concreto, esteja vivendo atrás de uma idealização de alguém que não existe, de um homem, de uma mulher que não existem, só existe na mente dela. Porque relacionamento é desafio, gente. Relacionamento é desafio. Relacionamento é de vez em quando você colocar na balança, pesar prós e contras. E ver os prós ainda me fazem querer continuar. As dificuldades são menores do que aquilo que eu tenho de bom nesse relacionamento. Alex, então você está no relacionamento esperando receber algo em troca? Claro que sim, gente. Lógico que sim. Como é que eu vou estar no relacionamento que não tem nada em troca? Dou flor e recebo uma pedrada. Quem é que fica no relacionamento desse? Não tem como? Lógico que não. E tem esses desafios nos nossos relacionamentos. E nós precisamos entender que eu estou lidando com uma outra pessoa que tem dificuldades como eu tenho. Eu tenho defeitos, a outra pessoa também tem. Mas eu tenho qualidades e a outra pessoa também tem muitas qualidades.
viver nessa encarnação não tem nada a ver com a outra. Tem a ver com essa daqui mesmo. Com o seu olhar sobre o mundo, sua visão de mundo, sua perspectiva sobre aquilo que o relacionamento tem que ser, ou tem que te trazer. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Como que você enxerga as suas relações? Não importa a natureza dessas relações. Não tem nada a ver com a outra encarnação. Isso se estende a outros campos da vida. Alex, a pessoa não para no emprego, tão inteligente não consegue parar no emprego, mas como é que ela está encarando essas oportunidades profissionais? Quando ela vai para o emprego dela, como é que ela está vivenciando aquela experiência? É lógico, gente, tem lugares que realmente não é para ninguém trabalhar. Eu entendo isso. Já passei por alguns. Eu entendo isso. Mas há também situações em que a pessoa só reclama, não está satisfeita com nada nunca. Eu tenho uma amiga querida que há um tempo atrás, ela passou muito tempo desempregada. E ela ficava postando nas redes sociais, que estava triste, que queria um emprego, queria trabalhar, não sei o que, um monte de coisa. Ficou bastante tempo. Ficou uns 2 anos aí, infelizmente, desempregada. Um dia ela conseguiu um emprego. Olha só que maravilha. Conseguiu um emprego, Macaé, não sei o que. E ela passou a postar todo dia nas redes sociais, reclamando que estava indo para o emprego, que tinha que acordar muito cedo, que o trânsito é terrível, que às vezes pegava um ônibus em pé, e que não tinha conforto, que não sei o quê. E eu falei, querido, você não sabe o que você quer da vida. Você quer ficar em casa e acordar a hora que você quiser, mas não vai ter emprego, não vai ter salário, não vai ter dinheiro. Mas você vai poder acordar a hora que você quiser, você não vai pegar um ônibus lotado, não vai enfrentar trânsito, está na sua casa. Ou você quer enfrentar os desafios que são inerentes a todas as pessoas. Só não passa por problema de trânsito quem tem um helicóptero. Eu queria dizer para vocês que menos de 5% da população mundial tem condição de comprar um helicóptero. Pouquíssimas são as pessoas no mundo que podem comprar um helicóptero. Ou seja, 95% da população mundial, pelo menos, passa por esses desafios todos os dias. Passa por essas dificuldades. Só não vai enfrentar trânsito no trabalho quem não tem trabalho, gente. Não tem jeito. A vida é assim. A vida é assim. Não estou aqui dizendo que eu tenho que trabalhar num lugar que as pessoas façam comigo o que elas quiserem. De repente eu seja humilhado no meu trabalho. E eu tenho que ficar lá e aceitar que tem uma grande oportunidade aí. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que às vezes eu posso analisar um pouco e ver se realmente eu não estou reclamando um pouco demais. Se eu não estou querendo fugir demais desses desafios pelos quais eu tenho que passar. Não adianta tentar fugir, gente. Fugir de desafio é encarar o sofrimento o tempo inteiro, é sofrer, porque eles vão continuar vindo. Você desvia hoje, desvia amanhã, desvia depois de amanhã, mas um dia não desvia mais. E às vezes o desafio no início era desse tamanhozinho, quando você vai ver já está uma coisa enorme. E você vai ter que enfrentar, porque não tem outro jeito. Não tem mais para onde fugir. Não tem mais para onde correr. Então notem que o importante na vida é viver bem hoje, gente. É estar bem agora. Não estar em setembro. Setembro amarelo. Estamos falando tanto de saúde mental, mês de prevenção ao suicídio. Gente, viver sempre será a melhor opção. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, eu sei que às vezes pode parecer complicado. Eu sei disso. Eu, há cerca de uns 2 anos atrás, eu tive uma crise de fé. Crise de fé mesmo. Minha vida não estava como eu gostaria, o desafio da vida. As coisas não estavam andando da maneira como eu gostaria que estivessem. Em vários campos da minha vida, as coisas não estavam fluindo. A gente tinha saído da pandemia, eu tinha me distanciado, inclusive, do movimento espírita, porque fiquei quase 2 anos sem frequentar a casa espírita. Então, acabei criando um distanciamento que não deveria, mas criei. E botei na minha cabeça, em determinado momento, que eu não ia mais fazer palestra. Não ia mais falar, não quero mais. Para quê? Como que eu vou chegar lá, pegar um microfone e falar para as pessoas que estão me assistindo que elas têm que ter fé, que elas têm que ter bom ânimo, que elas têm que acreditar, que tudo vai dar certo, se eu não estou acreditando nisso nesse momento? Então não vou mais fazer. E por incrível que pareça, a espiritualidade é mais sábia do que a gente imagina. Eu fiquei quase uns 5 meses sem fazer uma única palestra, não porque eu neguei os convites, porque ninguém me chamou. Simplesmente ninguém me chamou. Já no final das contas, já estava ficando triste.
pedi para não fazer. Quando eu não fiz, eu reclamei. Poxa, o pessoal esqueceu de mim. Mas fui levando e falei, não, é isso mesmo. Comecei a colocar na minha cabeça, é isso mesmo, eu não vou mais fazer e tal, tá tudo certo. Até que um dia uma pessoa me mandou uma mensagem, me chamando para fazer uma palestra. E eu já estava preparado para dizer não. Ia dizer não, olha, não dá, não estou em condições, não tenho como fazer. Ela manda mensagem com um convite, daqui a pouco me manda um áudio. Aí eu fui ouvir o áudio que ela havia me mandado, e o áudio é o seguinte: Alex, eu espero que você aceite o nosso convite. A gente gosta tanto de você aqui, a gente gosta tanto de ouvir falar, você é tão importante para nós. Já vem na nossa casa há tantos anos. E eu fui ouvindo o áudio chorando. E falei, meu Deus, realmente não tem como fugir. Tem que voltar. Tem que voltar. Era uma casa realmente que eu já ia há muitos anos, vou ainda há muitos anos fazer palestra lá. E a pessoa não sabia que eu estava passando por aquele momento. Eu não havia dito para ela. Eu nunca tinha mandado uma mensagem daquela. A pessoa estava quase me bajulando para fazer uma palestra. A pessoa estava tentando me convencer sem saber. Estava sendo usada pela espiritualidade para me convencer sem ter a menor noção de que isso estava acontecendo. Mas são os desafios da vida. São os desafios da vida. Então é necessário que a gente comece a pensar nisso também. Qual é o desafio que eu estou tendo hoje? Está pesado demais? Divide com alguém. Procura ajuda. Não tenta passar por isso sozinho, não. Eu cometi esse erro, tá, gente? Eu tentei passar por tudo sozinho. Não falei para ninguém. Fiquei quieto. Não deveria ter feito. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Eu fiquei eu ali dentro de mim mesmo e fui levando minha vida. Mas poderia ter acontecido. Poderia ter evoluído com uma depressão. Poderia ter cometido um desatino. Ninguém está livre disso. Então, se está pesado, se está difícil, reparte com alguém que você ama, que você confia, que você gosta. Procure uma ajuda profissional, se for o caso. Mas não fique com isso para você. Eu não sei se aqui alguém já passou pela experiência de ter alguém que cometeu suicídio na família, ou que tentou, pelo menos. Eu já passei por essa experiência. Uma pessoa que eu amo muito tentou suicídio na família. Graças a Deus não conseguiu, mas tentou. E só de tentar já é um peso terrível. Só de tentar já é um peso terrível. Na época, eu ficava me culpando, falando, mas como que eu não vi? Está aqui comigo o tempo todo. Está aqui comigo. E eu não percebi. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Como na época eu era coordenador de um grupo de uma cidade enorme. Enorme. 50 jovens, 60 jovens, conversavam com eu sobre isso o tempo inteiro. Eles vinham conversar comigo sobre isso o tempo todo. Eu ficava falando, as outras pessoas de fora vinham falar comigo. Mas alguém que convive comigo, que eu amo, sabe que eu amo, não se sentiu à vontade para vir se abrir comigo e dizer para mim o que estava acontecendo. Isso é muito duro, gente. Isso é muito doloroso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de resgatar esse relacionamento. E hoje está tudo bem, nós temos uma ótima relação de confiança, de respeito, de carinho, de amor. Mas infelizmente muitas pessoas não têm essa oportunidade de resgatar esse relacionamento. Infelizmente. Muitas pessoas tentam e não conseguem. E é muito duro, afeta todo mundo. Não afeta só a pessoa que fez, afeta a família inteira. E aqui não tem nenhum julgamento. A gente tem essa mania de julgar, esquecimento ao passado nos ajuda a não julgar. Eu não deveria julgar, porque nós não conhecemos a história de ninguém. Nós não sabemos a caminhada de ninguém. Então eu não posso olhar, a pessoa está na rua às vezes, morando na rua, infelizmente, passando fome, e eu falar, na outra vida deve ter sido rica para cá. Usou mal os recursos. Era sozinha, agora foi pobre. Não é assim, não tem que ser isso. Porque a matemática espiritual não se resolve com 2 mais 2 igual a 4. Na matemática espiritual, 2 mais 2 de repente pode ser igual a 1 milhão. A gente não sabe qual é. É um mistério para nós. Nossa racionalidade não funciona nesses aspectos. Existem milhões de condições que podem ter levado uma pessoa a estar passando necessidade naquele momento. Inclusive situações que aconteceram nessa vida mesmo. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, se alguém comete o suicídio, a gente não tem que
Isso sim tem a ver com o grau ainda existir. Para sair do umbral, gente, o processo é muito simples, basta pedir. Pedir, pede ajuda. Deus, me ajuda, e você sai na mesma hora. Então por que tem gente que fica 200 anos no umbral? Porque não consegue pedir. Porque não consegue se conscientizar que merece essa ajuda, que merece essa bênção. Então esquece isso. Primeiro que eu tenho uma teoria, que pode estar errada, mas eu acho que dificilmente pessoas ruins, pessoas sem caráter, pessoas que não têm consciência das coisas que fazem, dificilmente essas pessoas cometem suicídio. Agora, gente boa, gente sensível, gente que às vezes olha para esse mundo e não consegue viver nele, é demais para ela, é pesado demais para ela. Essas sim são as que mais cometem esses desatinos, porque simplesmente entendem que viver para elas já não é mais uma opção. Elas são pessoas muito sensíveis, pessoas que já passaram por uma série de dificuldades na vida e não conseguem mais enxergar uma luz no fim do túnel. E isso é muito triste. É muito doloroso quando alguém simplesmente desiste. Desiste, eu não aguento mais. Cheguei no meu limite aqui. Não vai melhorar nada, não vai adiantar nada, então a partir de agora eu não quero mais fazer parte desse mundo. Gente, isso é muito triste, isso é terrível. Infelizmente isso tem aumentado, tá, gente? Infelizmente isso tem aumentado. Os índices de suicídio têm aumentado. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes que existem. Cada vez mais isso aumenta. Cada vez mais atestados, né, afastamentos do trabalho tem se dado por conta de depressão. Então prestem atenção vocês. De verdade, olhem para si mesmos, olhem para si com carinho, olhem para si com amor, sem olhos de julgamento. Não, mas eu cometi um tal erro, eu já estudo a doutrina espírita há tanto tempo, já sabia que eu deveria ter feito, mas fez. Você está num processo de aprendizado, meu querido. Você está aprendendo, você está evoluindo. Você já deixou de cometer um montão de erros que fazia antes. Não é porque você fez esse agora que você tem que se achar pior das criaturas, não é. Não é. Está longe de ser a pior das criaturas. Então olhem para si com carinho, olhem para si com amor, preocupados com o agora, não com o que passou, não com o que está lá atrás. O que está lá atrás não pode ser mudado. Ele já aconteceu. Alguns casos não deveriam nem ser consultados, não serve nem para consulta, para saber como agir ou não. Deixa isso para lá. Vivencie o novo. Vivencie o hoje. Vivencie o momento. Olhem para as pessoas que estão ao seu redor. Observem. Enxerguem essas pessoas de verdade. Procurem olhar além do que os seus olhos podem ver. Porque às vezes os nossos olhos veem sorrisos. Mas por trás dos sorrisos estão as lágrimas. As lágrimas de dor, as lágrimas de sofrimento. E às vezes a gente não percebe, a gente está tão envolvido na nossa vida, nos nossos problemas, nos nossos afazeres. É tudo tão rápido. Esse mundo está tão rápido, está tão dinâmico. A gente está aqui há quase uma hora aqui falando, embora eu ache que aquele relógio ali está errado. Por isso que eu trago sempre comigo. O meu deve estar errado também. Porque está dando mais ou menos a mesma hora. É uma pena, a gente está aqui há quase uma hora falando. Meu telefone está aqui, meu bolso desligado. Mas eu tenho certeza que quando eu sair daqui e ligar meu telefone, eu vou ter para mais de 100 mensagens aqui no meu telefone, de um monte de coisa que aconteceu em uma hora. Um monte de coisa aconteceu. Muita coisa, tem muita notícia que aconteceu no mundo em uma hora. Mas e aí? Eu não posso querer dar conta disso tudo. Eu tenho que ter um momento para mim. E um momento para as pessoas que eu amo. Um momento de conversa, um momento de carinho, um momento de afago, de acolhimento. Eu preciso desse acolhimento e eu também posso dar esse acolhimento para quem precisa. De vez em quando é bom de desligar um pouco. E tentar se conectar com as situações que estão acontecendo naquele momento. Então a gente está aqui na palestra que nós estejamos aqui, de verdade. E não aqui pensando no que eu vou fazer amanhã, quando eu voltar para o meu trabalho. E não aqui triste, quase chorando, porque é domingo, 7 da noite, final
de semana está acabando. Passou tão rápido, não sei o quê, não deu tempo de fazer nada. Dá tempo de fazer bastante coisa. Dá tempo de fazer bastante coisa. É que às vezes a gente está com a mente tão cansada já, tão exaurida, a gente está tão exausto de tanta coisa que acontece, que parece que a gente não tem força para fazer nada, e fica prostrado o final de semana inteiro, cansaço, puro cansaço, puro cansaço. E aí acha que não deu tempo de fazer nada. Daria, se a gente respeitasse o nosso tempo, se a gente respeitasse o nosso limite, e fosse fazendo aquilo gradativamente, não quisesse abraçar o mundo inteiro, quisesse dar conta de todas as demandas da humanidade. Parece que a impressão que eu tenho é isso, a gente quer dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que dar conta da vida do outro. Não, Alex, mas se eu não vigiar de perto, ela vai fazer besteira. Tem certeza que quem é pai, ou pensa, já pensou assim, quem tem filhos, né? Quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos. Eu ainda não tenho, pretendo ter, e acho que eu vou agir assim também em algum momento. Não preciso olhar de perto, porque só às vezes o sujeito já tem 40 anos, mas eu tenho que vigiar de perto, porque senão vai fazer besteira. Deixa fazer, não aprendeu até 40. Se com 40 não aprendeu, desculpa, não vai aprender mais. Já foi, já era, agora deixa quebrar a cara aí, para ver. De repente assim aprende. Mas a vida é assim. Eu não posso viver os desafios de outras pessoas. Às vezes é difícil dar conta dos nossos. Por que eu quero ir lá e vivenciar a vida de outras pessoas? Por que eu quero ir lá e vivenciar de novo uma vida que ficou lá no passado? Uma vida a qual eu já não faço mais parte, já sou uma outra pessoa. Eu já estou num outro estágio de consciência. Se nós estamos aqui hoje, na casa espírita, ouvindo as palavras que nós estamos ouvindo na noite de hoje, isto significa que nós já estamos num outro estágio de consciência. Não significa que nós sejamos melhores do que os outros, mas significa que pelo menos nós já temos condições de compreender um novo conceito, um novo sentido de vida, porque é para isso que a gente está aqui, para aprender sobre um novo conceito de vida, dar um novo sentido para a nossa caminhada. É isso que nos diferencia. E é isso, é essa oportunidade que nós temos que aprender a aproveitar. É para isso que a gente está aqui, o tempo todo, para aproveitar essas oportunidades. Se eu me encerro em mim mesmo, se eu me fecho, se eu não me abro para o mundo, eu deixo de viver a minha vida como ela deveria ser vivida. E aí eu vou ficar botando a culpa na encarnação passada, no planejamento reencarnatório. Mas e o de agora? Eu não me lembro o que eu fiz. Que bom que eu não lembro, mas eu não me lembro o que eu fiz, então eu vou viver o melhor que eu posso hoje. Se eu lembrasse, eu ia poder voltar lá e fazer de novo. Não ia. Então, eu vou viver da melhor forma agora. Porque é o que eu posso fazer. O que tem para hoje? É assim que dizem muitas vezes, o que tem para hoje? O que tem para hoje é isso, é viver. É aproveitar todos os momentos, é aproveitar todas as oportunidades que nós temos para sermos felizes, para fazer brilhar a nossa luz, como disse Jesus no Evangelho. Brilha a vossa luz e ela iluminará a escuridão. Olha só o que Jesus fala para mim. Isso é maravilhoso. Está dizendo que todos nós somos luz. Está dizendo que todos nós temos condições de brilhar, de fazer a diferença nesse mundo de alguma forma. De que forma? É individual. É uma busca individual. É uma caminhada individual. Vocês podem pegar e destrinchar todo o Evangelho. Até aqueles que não estão na Bíblia, os ditos evangelhos apócrifos que existem, uns montes, várias outras pessoas também escreveram sobre Jesus. Só ficaram menos famosas. Eu tenho certeza, já tive a oportunidade de ler alguns. Vocês podem ter certeza. Em nenhum desses textos a gente vai ver Jesus determinando o que nós temos que fazer para a nossa vida. Nenhum desses textos. Jesus não determina nada. Nos faz uma série de convites. E a característica principal do convite é que o convite você pode recusar se quiser. Até quando nós recusaremos os convites de Jesus?
nessa noite. Até quando? Eu assisti há um tempo atrás, estou esperando sair a nova temporada, uma série que ficou famosa, The Chosen. Acredito que muitos aqui viram, uma série fantástica. E um dos capítulos da série é Jesus com Nicodemos. Na verdade, quase uma das temporadas inteiras, das primeiras temporadas, é Jesus com Nicodemos. E ele mostra uma faceta tão interessante, a gente não sabe se aconteceu ou não, mas mostra que sim. Que é de Nicodemos realmente acreditando que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido. Mas ele não tem coragem de seguir Jesus. Ele não quer largar a vida que ele tinha, a vida confortável que ele tinha, o status que ele tinha, o poder financeiro que ele havia conquistado. Ele era uma das maiores autoridades que tinha. E aí tem um capítulo que o final do capítulo é Jesus saindo para caminhar, para fazer sua peregrinação com seus apóstolos, com seus discípulos. E ele encontra, um dos apóstolos encontra uma bolsa cheia de moedas de ouro e vai levar para Jesus e fala: mestre, o que a gente vai fazer? Eu achei esse dinheiro aqui. E Jesus fala: não, pode ficar. Foi um amigo que deixou para a viagem. E Nicodemos está escondido atrás de uma parede de pedra. E Jesus ficou olhando para aquela parede e fala assim: mas meu amigo, você esteve tão perto, faltou tão pouco tempo. E vira as costas e vai caminhando. E vai embora. Porque Jesus também é assim, faz o convite, espera ali um pouco, não quer aceitar, paciência, não está no momento. Aí ele vira as costas e vai caminhar. E vai convidar outras pessoas que vão querer aceitar o convite. Ele nos dá vários exemplos desses no Evangelho. Fala do festim das bodas de um homem que ia casar seu filho e manda convidar várias pessoas, pessoas importantes para a igreja, para estar no casamento do filho. E manda seus servos. E vai contando na história que em alguns lugares os servos foram presos, foram espancados. Em outros lugares eles mataram os servos daquele senhor que foram levar o convite. Em outros lugares não foram nem recebidos. E eles voltam e aquele senhor fala: então agora você vai pelas ruas e pelas encruzilhadas, os pobres, os invalidos, os doentes, para que eles possam vir celebrar as bodas do meu filho. É um exemplo que nos dá Jesus. Nós recebemos o convite muitas vezes, mas escolhemos não aceitar. Não tem nenhum crime nisso, não, tá, gente? Nós não estamos condenados à danação eterna, porque em algum momento recebemos esse convite e não aceitamos. A única coisa que acontece é que a gente fica parado um pouquinho mais de tempo e já podia estar caminhando. A gente vai caminhar em algum momento. Mas não é melhor caminhar agora do que daqui a um tempo? Não é melhor avançar nesse momento, avançar agora? Não é melhor eu me reconciliar com aquelas pessoas que eu preciso me reconciliar agora, nesse momento, do que depois, do que amanhã? Que Jesus também fala no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha só que maravilha de ensinamento. Então, o momento é esse, o momento é agora. Eu sinceramente espero que cada um de nós que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados que eu não vejo, mas eu sei que estão aqui. Minha fé me diz que eles estão aqui, enchendo todo esse espaço aqui também, todo esse ambiente. Eu desejo sinceramente que todos nós nessa noite possamos interiorizar essas palavras que aqui foram ditas. Eu fui só um instrumento. Só o único trabalho aqui foi organizar as minhas ideias, para tentar passar com a menor clareza que eu pudesse. Então eu desejo que a gente consiga, porque eu também escuto, também são para mim, interiorizar as palavras que foram ditas aqui na noite de hoje. Entender que não lembrar do passado para nós não é nenhuma punição nem um castigo, pelo contrário, é uma vantagem que a gente tem, é uma bênção que nós temos. E que mais importante do que o que nós fizemos é o que nós estamos fazendo. Isso é o que é mais importante para nós. E por fim, que o Setembro Amarelo não fique só em setembro. Que a gente cuide da saúde mental todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. É muito importante. Infelizmente, o mundo está cada vez mais mentalmente doente. Infelizmente. Mas nós podemos
quadro. Nós temos essa condição. E eu espero que a gente consiga. Nós vamos, claro. Mas eu espero que com a colaboração de todos nós. Espero que quando vier um mundo de regeneração que a gente tanto espera, nós possamos estar nele. Porque nós temos condições para isso, tá? Não precisa ser perfeito para estar no mundo de regeneração, não. Basta ser um pouco mais tendente ao bem, que já vai estar lá. Um pouco mais tendente ao bem. Não é perfeito. O mundo perfeito vai estar. Pessoas perfeitas estarão no mundo perfeito, no mundo feliz, no mundo ditoso. Aqui no mundo da regeneração, não. Estarão aqueles que já têm uma tendência maior ao bem. E todos nós, eu tenho certeza que temos. Então, que Jesus possa abençoar a nossa vida, abençoar nossos projetos no bem, abençoar essa semana que se inicia, que seja uma semana de realizações, uma realização de conquistas para todos nós. Eu tenho certeza disso, que nós temos condições de ter uma semana boa, uma semana produtiva. Eu espero que assim seja. Quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por nos ter criado, a Jesus por ser o modelo e guia para as nossas vidas, a espiritualidade maior pela inspiração dessa noite. Sem a espiritualidade, nada disso aqui seria possível. A minha vida aqui não seria possível, a vida de vocês aqui não seria possível, o funcionamento dessa casa não seria possível. Que bom, então, que a gente tem espiritualidade do nosso lado, nos apoiando e coordenando esses trabalhos o tempo todo. Quero agradecer a direção da casa pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer e uma honra estar aqui, receber esse convite, poder aceitar. Por fim, eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui na noite